Que presença boa do Espírito Santo, viu? Quando nós entramos na casa do Senhor, determinado a ouvir e sentir a presença, é algo diferente, irmão. O culto não é aquele mesmo culto que o irmão dirige, que o fulano prega, que os irmãos louvam, é diferente, irmão. A sua visão espiritual abre. Você começa a enxergar e começa a sentir Deus falando com você. Mas quando os problemas, a dificuldade começam a ganhar espaço e tomar o espaço que é do Senhor, se torna o culto a mesma coisa. Mas quando tomamos a decisão de sentir a real presença do Espírito Santo, tudo é novo, irmão. Tudo muda. Entendeu? Entenda dessa forma. E quando a irmã Betinha estava louvando o último louvor aqui, nosso nome está no livro da vida, que as portas do céu se abrirão. E há alguns dias eu já vinha preocupado, eu estava olhando para a igreja do Senhor, meu Senhor, o que é que está acontecendo com o teu povo que chama pelo teu nome? Onde está esse povo, Senhor? Quais as reais situações que este povo está passando para não chegar na tua casa? Estava me questionando e me perguntando sobre isso. Aí o Senhor me levou para aquele versículo que diz assim, ó: muitos nos últimos dias apostatarão, deixarão a fé. E a Betinha louvando e eu comecei a lágrima descendo. Sabe aquela lágrima estava descendo aqui? Sabe por quê, irmão? Pelos aqueles que só foram chamados, irmão. Quem é chamado, às vezes está com o ouvido tampado e não escuta a voz daquele que está chamando. Quem é escolhido é diferente, irmãos. Quando você é escolhido, você sabe quem lhe escolheu foi o Senhor. Você entende os projetos, os planos de Deus na sua vida. E o louvor entrando no meu ser e o Espírito Santo falando comigo. E o Senhor disse assim: meu filho, entenda, muitos serão chamados, meu filho, poucos serão os escolhidos. A minha lágrima descia aqui por aqueles que só são chamados, irmão. Não por aqueles que são escolhidos, que já entende e sabe para onde vão, irmão. Estamos vendo a situação real da igreja do Senhor nesses últimos dias. Aí eu me acalmei. Obrigado, Senhor, porque eu estava preocupado. Estava perguntando onde era que estão meus irmãos, Senhor. E eu comecei a entender, irmãos, então se você é um escolhido do Senhor, se ligue com o céu a partir de agora, viu? E entenda que você foi escolhido pelo Senhor. E o instrumento nas mãos do Senhor é você. Para tentar, através da palavra do Senhor, aí até aquelas pessoas que só foram chamadas, irmãos. Amém, glória a Deus, aleluia. Não sei se você entendeu, mas eu entendi o que o Senhor falou comigo. Glória a Deus. Agora eu convido o diácono Emerson, que está com a oportunidade de ser o mensageiro da noite. Vamos orar pela vida do vaso do Senhor. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, Pai, por esta noite maravilhosa. Obrigado, Pai, por o Senhor ter nos conduzido aqui. E, Pai, cremos que o Senhor irá falar o nosso coração através da Tua palavra, usando o vaso da noite, porque ele foi escolhido, Senhor, nessa noite, para trazer a mensagem ao coração da igreja, Pai. Te apresentamos, Senhor, o diácono Emerson, a qual Tu conheces na intimidade contigo, Senhor. E nessa noite, Pai, Tu irás se revelar o coração dele e irás se revelar o coração da igreja. Junto do Teu filho nessa noite, meu Pai. Cobre ele de unção e poder, Senhor. E livra, meu Pai, o Teu filho de todo mal. Para que assim seja nessa noite. Tu usando a vida dele para falar aos nossos corações. Que o Senhor abençoe a vida dele em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu saio da igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Motivo de alegria de estar aqui compartilhando com os irmãos este momento de oportunidade, né? Porque para mim é uma oportunidade muito importante de estar aqui a falar da palavra de Deus. Quando o nosso pastor Marcões falou que
falou que ia precisar muito dos obreiros, irmãos. Eu quero falar para os irmãos que o meu coração se encheu de alegria. Porque, não só porque o nosso pastor Eduardo está, não sei nem se a palavra certa é essa, está afastado, né? Mas o nosso papel é de ajudar aos nossos pastores, né? E quando foi mencionado o meu nome também, irmãos, eu enchi meu coração de alegria. Então é uma responsabilidade muito grande, né? Por quê, irmãos? Porque eu tenho procurado, irmãos. Tenho procurado muito fazer o ídolo do Senhor conforme Ele quer cada um de nós. Eu tenho procurado não fazer de qualquer forma, porque eu sei que não vem da parte de Deus. E mais responsabilidade, eu sei que é pouca coisa, que muitos podem pensar que é pouca coisa, mas não, irmãos. Aquele trabalho da live também está me enchendo muito. Tem sido de bom proveito para a minha vida também. Por quê? Porque ali a gente vai se aprimorando mais na palavra e na presença de Deus. Amém, irmãos? Então, desde já, eu queria, para não tomar muito tempo, né? Porque tem ainda o momento da intercessão. Eu queria trazer uma palavra que já foi mencionada por vários pregadores, mas a palavra de Deus diz, eu sempre coloco isso no meu coração, que ela se renova cada dia, irmãos. Então eu creio que Deus vai falar conosco. E creio que os irmãos vão entender tudo aquilo que eu vou falar da parte do Senhor. Vamos abrir os nossos livros, sem perca de tempo, lá em Mateus, capítulo 7, do 24 ao 27, que fala dos dois fundamentos, ou os dois alicerces, né? Uma coisa complementa a outra. E essa palavra, irmãos, essa palavra eu já tinha feito essa mensagem aqui. Tinha falado até para o João Nilson, não sei se ele lembra. Foi poucos dias antes de fechar a igreja, irmãos. Eu tinha guardado ela. Então quer dizer, Deus sabe todas as coisas, né? E até falei para o João Nilson, tinha preparado mas foi no momento de nós não podemos estarmos aqui, mas hoje nós estamos. Então eu creio que Deus vai falar conosco, amém, irmãos? Amém. Mateus capítulo 7, do 24, pastor, ao 27, que fala dos dois fundamentos, né? E isso, irmãos, quando eu li essa palavra, né, naquele dia, e esses dias eu estava meditando nela de novo. Essa palavra fala muito conosco, irmãos. Essa palavra, ela nos traz profundas verdades, se nós bem entendermos ela, amém? Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína, ou a sua queda. Amém, irmãos? Então, irmãos, essa palavra aqui é muito tremenda, porque fala ao mesmo tempo aqui, ela fala de escolhas. Se você bem entender, ela fala de escolhas. E quando Jesus chegou até aqui nesta palavra aqui, ele vinha pregando aquele sermão da montanha, né? Ele vinha falando, eu estava pesquisando, Jesus vinha falando ali desse texto, ele traz profunda verdade. Ele estava no sermão da montanha, e ali ele falava sobre os dois caminhos, ele falava sobre os falsos profetas, e quem entrava, e quem vai entrar no reino dos céus. Jesus vinha falando sobre estas coisas, pregoando a sua palavra, até chegar aqui, irmãos. E aqui o que eu entendi desta palavra, irmãos, quando fala aqui no versículo 24, todo aquele, pois, que ouve. Olha só, irmãos, todo aquele que ouve. Nós temos que ouvir a palavra de Deus.
Eu estava pegando ali o gancho ali do que o diácono Diogo estava falando, irmãos. E deixo uma pergunta no ar. Será que nesses tempos que nós estamos vivendo, irmãos, nós estamos verdadeiramente ouvindo a palavra do Senhor? É uma pergunta que deixa muito a desejar. Infelizmente, irmãos. Aí aqui fala assim um pouco. É importante entendermos que a nossa vida, ela é feita também de escolhas. Para que eu venha escolher algo para a minha vida de bom, para que você venha escolher algo para a sua vida de bom, você tem que escutar. Você tem que escutar, daí você vai discernir se vai ser algo bom ou ruim. Será que eu estou mentindo, irmãos? Não é verdade? Para que você tem que escutar. E aí você vai fazer escolhas. E as nossas vidas também, irmãos, somos feitos de escolhas. E aqui diz mais assim, ó. É importante entendermos que a nossa vida, ela é feita de escolhas. As escolhas, irmãos, que vai nos destinar o nosso futuro. As escolhas é que vai destinar o nosso futuro, Betinho. Eu tomei isso por mim, irmãos. Eu quero falar só um pouquinho aqui. Eu falei disso daqui no meu testemunho de emprego, mas eu sei que tinha pessoas aqui que não estavam nesse dia. Não vou contar o testemunho de emprego não, irmãos. Mas ali houve uma coisa importante que eu queria trazer à memória dos irmãos nesta noite. O que foi, irmão Hermes? Quando eu fui fazer a seleção ali naquele local ali, irmãos, daquela empresa que eu trabalho, eu já vou fazer 6 anos ali, para a glória de Deus. Quando o gerente foi me entrevistar, como diz na gíria popular, ele quis colocar um terror na minha vida. Então, como foi que eu falei para ele? Eu preciso, rapaz, mas tu é um conferente, tu vai trabalhar aqui, trabalho braçal e tal. Começou a falar um bocado de coisa. Mas eu preciso, da mesma forma que você é um pai de família, eu também sou. E nunca, irmãos, escondi que eu era cristão. Em nenhum trabalho, em nenhum emprego que até hoje eu tive a oportunidade, eu nunca escondi que eu era cristão. Todas as redações, alguns que pedem, eu sempre mencionava redações da palavra de Deus. E creio que era isso que me ajudava. Então ele foi e falou assim, então tá certo. Então tá certo, quando for na segunda-feira eu ligo para você se dá certo ou não. Irmãos, aí ele ligou. E o meu horário era de meio-dia às 9 da noite. Meio-dia às 9 da noite. O que foi que veio ao meu coração? Olha só a minha escolha. Olha só a minha escolha. Interessante, irmãos. Essa escolha foi Deus, porque Deus ainda fala conosco, irmãos. Muitos neste tempo têm esquecido ou então deixado de ouvir a voz de Deus, mas Ele ainda fala conosco, da mesma forma que Ele falou comigo, naquele dia Ele fala comigo e com você ainda. Então eu fui e falei assim, Senhor, fui até não sei se a minha irmã lembra, a mãe nessa oração eu falei, gente, eu quero que vocês orem por mim que eu desisti do emprego. A minha mãe perguntou, eu disse, por quê? Horário. O horário, irmãos, é porque eu sabia que eu não ia encontrar algo sólido, como diz aqui. Eu não ia encontrar algo sólido naquele local. Quando eu fiz a escolha, eu escolhi estar na casa do Senhor, irmãos. Eu precisava do emprego, mas não precisava daquele horário. Eu determinei que eu não precisava daquele horário, porque aquele horário, irmãos, ia me afastar da casa de Deus. Aquele horário ia fazer com que eu viesse procurar uma coisa que não fosse sólida. Ali, como faz aqui, como é o insensato, ali ia desmoronar. Eu tenho certeza que ali algumas coisas na minha vida de cristão ia desmoronar. E eu ali escolhi não querer aquele emprego. Mas Deus foi mais fiel ainda, irmãos. Deus foi mais fiel. Da mesma forma que eu falei para aquela pessoa que não ia querer mais aquela vaga ali, ela ficou um pouco triste. E quando foi no outro dia, isso foi uma segunda-feira, quando foi na terça, ela ligou no mesmo horário, dizendo que eu ia me colocar, no horário comercial. No horário de 8 às 5. Aí eu fui e falei, glória a Deus, mas esse horário aí eu fui disputar ainda essa vaga.
Resumindo, quando eu fiz a entrevista lá, a pessoa disse que ligava para mim. Quando chegou lá em frente àquele Iguatemi ali, irmãos, eu não tive vergonha. Porque a palavra de Deus diz que os tímidos não entrarão e nem herdarão o reino dos céus. E ali eu fui, quando a moça disse: olha, parabéns, a vaga é sua, eu dei glória a Deus dentro daquele ônibus. Então quer dizer, nós temos que saber fazer as nossas escolhas. Nós temos que fazer escolhas que vai nos firmar na rocha. Mas não escolhas que achamos que vamos estar na rocha, mas vamos estar numa coisa que não é sólida. Amém, queridos? E eu percebo aqui, ó, quando fala que há uma condição no nosso futuro. Aqui há uma condição, eu preciso decidir. Nós precisamos decidir, eu preciso decidir em que eu vou firmar, em que rocha eu vou ser firmado, em que coisa eu vou me firmar. Eu preciso decidir. Aqui é uma condição, eu preciso decidir. Eu preciso ser um desses que toma a decisão certa. Eu e você precisamos tomar decisões certas, pois nesses últimos tempos pessoas têm tomado decisão errada. Mas como, irmão Hermes, tomando decisões erradas? Pessoas estão tomando decisões erradas de não estar na casa do Senhor, queridos. Nós sabemos que estamos passando por um momento difícil, mas nada impede de estarmos na casa do Senhor. Nós não podemos nos calar de dizer que pessoas estão deixando Jesus de lado nesses últimos dias. E torna a dizer, não tenho medo de dizer o que eu falei aqui no domingo, na live. A ingratidão tem sido algo que tem tomado muitas vidas nesses últimos tempos, queridos. Porque nós estamos deixando, porque muitas pessoas estão deixando a ingratidão adentrar nos seus corações. Porque muitas pessoas não estão crendo no mesmo Deus que antes dessa pandemia. Ele sempre foi o mesmo Deus, queridos. Mas muitas pessoas estão deixando Jesus de lado. Aqui eu quero falar mais um. E eu percebo, as pessoas não estão dando, a devida atenção, o quê? A palavra de Deus. Estão deixando a palavra de Deus de lado. Eu me lembro que antes de acontecer tudo isso, aqui quando a igreja, vou falar só nos dias de domingo, muitos estavam deixando de ouvir a palavra de Deus. Como, irmão? Eram desapercebidos, eram se levantando. Eu percebia muito aqui, pessoas que se levantavam, pessoas que estavam em celular. Então quer dizer, nesses últimos tempos, o que nós estamos dando ouvido? O que será que nós estamos emprestando nossos ouvidos para ouvir? Pois quando Deus diz aqui, ó, a palavra dele é bem clara, quando diz: aquele que ouve as minhas palavras. Será que estamos ouvindo verdadeiramente, queridos? O que ouve a minha palavra e as pratica. Essa que tem deixado muitos fazer como moto ditado, haver navios, viu? Porque nós precisamos praticar. Eu quero falar sempre por mim, queridos. Existem muitas pessoas com sede da palavra nesses últimos tempos, Sileide. Quero dar um exemplo lá do trabalho. Pessoas que estão sentindo sede. E isso eu estou reconhecendo. Não estou puxando brasa para minha sardinha, não. Eu estou reconhecendo que Deus está enchendo meu coração de falar da palavra dele naquele local. Pessoas que estão sentindo sede, Misael, da palavra de Deus. Então quer dizer, eu estou praticando. Nós temos que praticar a palavra de Deus, como diz aqui. Aquele que todo que ouve e pratica, ele diz aqui, queridos, ó, será comparado a um homem prudente. Olha só, que nós venhamos a ser pessoas prudentes, queridos. Que nós venhamos a ser pessoas que venhamos a edificar a nossa vida em algo que é sólido, em algo que vai encher a minha vida, encher a tua vida. Mas muitas pessoas têm deixado encher suas vidas de outras coisas e têm se esvaziado de Deus. Eu sempre falo, quando eu vou na minha mãe depois que fez a cirurgia, ela não foi ainda para a igreja. Ela vai fazer, ela até falou que vai ir agora com 3 meses fazer um culto na casa dela. Mas eu falei para ela uma vez: mãe, mas a senhora, nem que seja uma vez, a senhora tem que ir, mãe. Tenho certeza que o Felipe vai levar a senhora. Ela disse que não é o tempo, mas é o tempo.
Porque o mesmo Deus que ela confiou naquele tempo que ela estava no hospital, ela tem que confiar em ir para a casa do Senhor. O mesmo Deus que estava ali com ela naquele hospital, vai estar com ela ali, protegendo ela também na casa do Senhor, queridos. E ali ela ficou pensativa. Mas eu creio que Deus está trabalhando, irmãos, porque a palavra de Deus diz que nós temos que congregar, queridos. Nós temos que congregar. Aleluia. E aqui fala mais assim. Quero repetir aqui, queridos. As pessoas que não dão a devida atenção à palavra de Deus se distraem com alguma coisa. Muitas pessoas têm se distraído com coisas que não têm edificado, queridos. A verdade é essa. Nós não podemos nos calar em falar a verdade. O que nós estamos ouvindo? Aleluia. Olha só como é tremendo aqui, ó. Será que nós estamos ouvindo alguém que não teme a Deus? Será que nós estamos ouvindo alguém que não obedece a Deus? Será que nós estamos ouvindo aquilo que não faz a vontade de Deus? Será que nós estamos emprestando os nossos ouvidos àquilo que vai nos corromper? Muitas pessoas têm emprestado os seus ouvidos por aquilo que está lhe corrompendo, queridos. Será que nós estamos prestando nossos ouvidos para aquilo que vai nos destruir, para aquilo que vai nos diminuir na presença de Deus, queridos? Claro que nós temos que ser diminuídos na presença de Deus, mas quando estamos alicerçados na rocha, queridos, nós temos que diminuir mesmo, quem cresce é Deus. Mas será que nós estamos emprestando nossos ouvidos para aquilo que não condiz à palavra de Deus? Muitas pessoas estão sendo assim, queridos. Aleluia. E quando isso acontece na vida do cristão, pode ter certeza que nós vamos nos esvaziar. Nós vamos nos esvaziar da presença de Deus. Nós vamos nos esvaziar daquele Deus na qual, outrora, quando éramos perdidos, Ele, pela misericórdia dEle, que é imensa, pelo seu amor, que é imenso, Ele nos aceitou. Porque não foi nós que aceitamos a Jesus, foi o Senhor que nos aceitou. Porque nós bem sabemos que se nós prestamos bem atenção, quem merecia morte de cruz era cada um de nós, Pastor Marcos, não era aquele Deus maravilhoso, não. Éramos nós. E aqui diz mais assim, queridos: esvaziando da glória e da graça e da presença de Deus. Aleluia. Vamos falar um pouquinho agora da edificação, como diz aqui, ó. Compararei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha só, queridos. Edificar a casa é fazer algo para Deus. É fazer algo pelo seu pastor. É fazer algo pela sua família. É fazer algo pelo seu bairro. Isso sim é edificar. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos nessa edificação, é ajudar uns aos outros. É compartilhar uns com os outros. Eu tenho aprendido muita coisa, irmãos, nessa caminhada. Não estou dizendo aqui que sou santo, não, porque eu sou falho também. Todos que estamos aqui somos falhos, mas Deus tem me ensinado muitas coisas. E eu tenho feito de tudo, irmãos, para ser uma pessoa alicerçada na verdadeira rocha. Sei que não é fácil, mas eu quero dizer para você e para mim que não é impossível para Deus. Amém, queridos? Vamos mais aqui, ó. Edificar a casa é fazer algo para Deus, para o próximo, pela minha cidade, pelo meu bairro, pelo meu pastor, pela minha igreja. Tudo isso fala de edificar. E é o que o Senhor requer de cada um de nós, que nós venhamos a ser, ó, que nós venhamos a praticar, que nós venhamos a ser prudentes, praticar o que, irmãos? A palavra, queridos. Falar, porque muitos estão aí fora sendo ceifados. Muitos estão aí fora com sede, como esse meu amigo lá. Ele fica, vou usar essa palavra, perdão, irmãos. Ele fica perturbando todo dia, Betinha, com sede. E às vezes eu estou fazendo as minhas coisas, mas estou falando de Deus. Porque o nosso tempo é pouco. É 1 hora só. Mas eu estou ali falando, que eles estou praticando. E me alegro quando Deus está me dando esta liberdade de eu praticar aquilo que outrora pessoas praticaram para mim. E eu e você temos que ser assim nesses últimos tempos, querido. Nós temos que praticar. Nós temos que praticar a palavra de Deus. Mas muitos têm se
se esquivado dessa verdadeira verdade. E diz mais assim: o fundamento do cristão, olha só o que é o nosso fundamento. O fundamento de nós cristãos é o Senhor. Ele sim é o nosso fundamento, como diz aqui. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha inabalável, queridos. Ele é a nossa rocha. Porque não estamos alicerçados nesta rocha. Porque não estamos edificados nessa rocha. Porque esta rocha, queridos, esta rocha, a partir do momento que eu e você nos voltamos, eu e você ouvimos, praticamos, nós seremos edificados. Nós estaremos numa coisa sólida, que é Cristo na nossa vida. Ele sim é a verdadeira rocha. Ele sim é o verdadeiro produto sólido para mim e para você nesses últimos tempos, querido. Mas muitos, torna a dizer, muitos têm sido ingratos, queridos. Mas, irmão, você está usando uma palavra tão forte, porque uma coisa eu estou aprendendo, queridos. Chega de nós só falarmos de prosperidade, Diogo. Chega de nós falarmos somente de bênçãos, porque muitas das pessoas só estão vindo buscar. E o abençoador, onde é que nós estamos deixando? Nós temos que vir buscar a bênção, sim, claro. Mas nós temos que vir buscar primeiro aquele que é a nossa rocha, querido. Aquele que está acima de todas as coisas. Aquele que em nenhum momento vai abandonar nenhum de nós. Aquele que está no controle de tudo. Aquele que está sobre todas as coisas. Aquele que é infinito, queridos. Então por que nós damos vazão essas coisas que nós sabemos que é perigosa? E uma coisa que eu tenho é de praticar mais. Tenho que praticar mais para os meus filhos. Meus filhos não conhecem ainda a palavra de Deus, mas tenho intercedido por eles, queridos. Mas já teve um tempo que eu já me acovardei, mas hoje não. Hoje, pelo meu filho mais novo, eu fui até reconhecido, e aquilo ali, eu acho que eu até falei aqui, muito alegrou meu coração quando ele reconheceu a mudança no pai dele, Diogo. Como eu disse, sou falho ainda, mas ele reconheceu, isso aí encheu meu coração. Mas mesmo assim eu tenho que praticar em cima dele. Tenho que praticar, porque tem coisas que são ilícitas, tem coisas que não estão agradando a Deus. Eu sei disso. Mas tenho pedido a Deus, Senhor, até a minha esposa tem me cobrado muito isso daí. Então eu creio que Deus vai me dar essa oportunidade de ver, irmãos. Porque nós que somos crentes, nós que somos cristãos, perdão, nós temos que crer na glória de Deus. Nós temos que crer naquilo que o Senhor pode fazer na nossa família. Como eu creio, como você crê. Então nós temos que crer. Eu creio que Deus vai fazer. Eu tenho aqui na minha Bíblia, eu não vou mostrar, eu tenho aqui uns peixinhos que eu recebi aqui, queridos. Muito tempo, acho que você nem era nem daqui ainda, eu não sei. E nesse peixinho eu botei vários nomes de pessoas, queridos. E muitas dessas pessoas estão na presença de Deus. Olha só, por quê? Porque algo eu pratiquei pela vontade de Deus. O quê? Foi de falar de Jesus, foi de orar por eles. Mas também há pessoas aqui, queridos, não tenho vergonha de dizer, que deixaram Deus por coisas que, entendeu, irmão? E tem pessoas que estão, ou que acham que estão, também não tenho medo de dizer, mas estão se enganando, queridos. Por quê? Porque nós não devemos estar na presença de Deus de qualquer coisa. Nós não podemos, olha só, nós não podemos participar da mesa do Cordeiro e participar da mesa das coisas do mundo, Diogo. Amém, irmãos? Nós não podemos. E tem pessoas, infelizmente, que querem participar da mesa do Cordeiro e querem participar da mesa que o mundo oferece. E Deus não se agrada disso não, queridos. Deus não se agrada. Eu peço muito ao meu Deus
Eu peço muito ao meu Deus todo dia. A minha mulher às vezes até diz: eu não vejo mais. Minha filha, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo e o Senhor tem contemplado a minha intercessão, queridos. Não estou aqui mais uma vez, não estou me gloriando não. Mas peço todos os dias ao meu Deus: Senhor, não deixa eu retroceder. Porque nós sabemos que nesses últimos tempos as tentações são demais. O pecado nos ronda toda hora, querido. Mas quando nós ouvimos e praticamos, nós estamos edificados na rocha. Isso eu trago no meu coração. E todos os dias eu me alegro quando eu abro esses olhos e digo: Senhor, obrigado. Todo dia eu glorifico meu Deus. Obrigado. E não tem sido diferente, irmãos. Não tem sido diferente. Eu creio que ali, eu me lembro que quando eu cheguei ali, existia grupos de orações. E pessoas que quando olharam para mim, irmão, para a honra e glória tua, Senhor, não minha. Quando olharam para mim assim, disseram: ei, tu é irmão? Sou. Tu louva? Louvo. Vamos embora participar do grupo de oração lá em cima? Oh, glória. Irmãos, era tremendo, irmãos. Eu não sei por que acabou aquilo ali, mas lá na Pague Menos tinha esse grupo de oração que era fogo do céu, para a honra e glória do Senhor. E uma vez Deus me usou ali tremendamente no louvor, como tem usado cada um de nós aqui, para a honra e glória do Senhor aqui em cima. E ali, quando eu fui chamado, irmãos, eu até me prendi um pouco. Muita gente. Aí é aquilo que eu falei: eu não posso ser tímido não, porque eu tenho que mostrar o que Deus fez na minha vida. E ali, irmãos, foi tremendo. Foi tremendo ali aquele momento ali de louvor e adoração, de palavra que foi ali, irmãos. Mas eu creio que voltará. Porque é assim, irmãos, quando nós estamos, não canso de dizer, quando nós paramos para ouvir a voz do Senhor, Ele fala no nosso coração e Ele faz maravilhas, amém? Glória a Deus. E a palavra diz aqui, ó: ou nós somos luz, ou nós somos o quê? Trevas. A palavra é bem clara, irmãos. Não estou falando aqui da palavra, não estou saindo da palavra, viu? Aqui foi pesquisa minha. Ou nós somos luz na presença de Deus, ou nós somos trevas. Se nós somos firmados na rocha, que é Cristo, a luz, olha só, a minha e a sua precisa brilhar diante desse Deus. Se nós somos luz na presença de Deus, esta luz precisa resplandecer diante do nosso Deus. Porque se nós formos trevas, como vai resplandecer? Nunca, queridos. Que eu e você venhamos a ser luz. Aleluia. Glória a Deus. Precisa brilhar na nossa vida e no nosso coração esta luz. Nós temos que ter ela brilhando no nosso coração. Para que nós venhamos a ser assim como diz aqui, ó, no 25, preste bem atenção. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram por ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha, e essa rocha é Deus. Queridos, eu não sei o que você tem passado. Você pode ter passado várias coisas aqui, eu estou passando. Você pode estar passando por esse rio de alagamento na sua vida. Você pode estar passando, olha só, por esses ventos fortes na sua vida. Você pode estar passando por tudo aquilo que muitas das vezes Deus permite passar. Com certeza Deus permite passar. Mas se eu e você estivermos nessa rocha, queridos, pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir alagamento, nós não cairemos. Por quê? Porque nós estamos ali cessados na rocha. Porque nós somos pessoas prudentes, queridos. Olha só. Glória a Deus. E aqui no 26 já diz, ó, olha só, o insensato. E todo aquele que ouve esta minha palavra e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Será que existem muitas pessoas assim nesse tempo de hoje?
Será que existe muitas pessoas nesse tempo de pandemia que está se colocando nesta posição? Existe, queridos. Infelizmente existe. Pessoas que estão passando por tudo isso e continuam com a sua casa espiritual sobre a areia, querido. Não está deixando a sua casa espiritual ser firmada na rocha. Mas que nesta noite, queridos, eu e você venhamos ter essa certeza. Venhamos ter essa certeza que Deus está no controle das nossas vidas, queridos. Deus está acima de todas as coisas. Deus em nenhum momento vai nos desamparar na questão de enfermidade. O Betinho estava falando aqui, eu também conheci muito o André. Conheci muito o André desde o tempo que o Leonardo morava na rua ali, que a mãe dele morava ali. E ele era filho do seu Tarcísio, né, Betinho? Então conheci de muitos anos, muito mesmo. O André, uma pessoa muito boa. Cristão, conheci também a esposa dele. Então quer dizer, mas eu creio que Deus escolheu. E creio que, eu posso até dizer assim, fazia muito tempo que eu não vi o André. Mas por que eu não vou crer que ele estava alicerçado na rocha? Mesmo que você não estiver, Deus sabe todas as coisas, querido. Mas era uma pessoa boa. Era uma pessoa boa, diferente daquilo que ontem eu assisti até 1h da manhã, sobre aquele homem Maradona. Não sei se vocês ouviram falar, queridos, na Argentina existe uma igreja do Maradona. Olha só. Pessoas reverenciavam Maradona como um Deus. Mas ele não gostava não. Eu vi também ele falando que ele não gostava de ser comparado a Deus, porque ele não era nada. Na verdade ele não era nada, mas isso eu estou falando que ele falava com as palavras dele, né? Mas pessoas, querido, que reverenciavam. Tinha mais, na igreja dele, na igreja lá, que se diziam dele, tinha mais foto dele do que outra imagem. E lá existia uma pessoa, eu estava até falando para minha esposa ontem, eu assistindo. Existia um homem que dizia que congregava lá, e que era doido para que a esposa dele tivesse um filho, para botar o nome do filho dele de Maradona. Não era nem Diego, era Maradona. Aí o que foi que aconteceu, queridos? Deus abençoou esse homem com 2 meninas lindas, gêmeas, lindas. Quando nasceu ele questionou, viu? Olha só. Puxa vida, 2 meninas, o que é que eu vou fazer? Queria um homem para botar o nome de Maradona. Foi o que ele fez, irmãos. Ele botou o nome de uma Mara e da outra Dona, meu. Olha só, queridos, verídico. Ele não queria perder aquela reverência com aquele homem de jeito nenhum. Reverência com aquele nome, queridos. Ele botou o nome de uma de Mara, Diogo, e outra de Dona. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, pessoas que nesses últimos tempos poderiam estar reverenciando este Deus maravilhoso, queridos. Enquanto estão reverenciando homens comuns. Homens que são homens como eu e você, o Diogo, o pastor Marcondes, o Misael, João Nilson. Mas um homem daquele, eu sei que, não estou aqui julgando ele, por onde ele terá ido, porque o homem daquele ali, com tanta glória que eu quero falar assim, no futebol que ele conquistou, porque o futebol fala assim, né? Então, queridos, uma coisa que eu fiquei pensando, ele enriqueceu muito, foi o que ele fez, muito. Porque era um homem que tinha muita, né? Então quer dizer, queridos, não estou saindo daqui do texto, então quer dizer, queridos, nós venhamos a ser estas pessoas prudentes. Não quero tomar muito tempo por causa da intercessão, mas que eu e você venhamos a ser esta pessoa prudente, queridos. Que nós venhamos a ouvir a voz do Senhor, que nós não venhamos
a retroceder de não estarmos na presença de Deus. E uma coisa que eu ia esquecendo de dizer, e nesses últimos tempos que nós estamos aqui na casa do Senhor, nesses dias, tem sido diferente daquele tempo. Quando começou a voltar os cultos, pessoas estavam trazendo as suas garrafinhas com água, mas eu já estou percebendo que muitos não estão trazendo mais. Mas também percebo que poucos estão se levantando como outrora era. Era de instante em instante, eu observava muito. Não tenho vergonha de dizer também, a minha abençoadinha ali, era uma que eu puxava muito no pé dela. Já vai se levantar de novo? Irmãos, a gente não podemos ser hipócrita de esconder as coisas. Não estou aqui julgando a minha mulher não. Mas eu sempre falava com ela, já vai de novo, Daniel? Porque no momento da palavra, nós temos que dar ouvido àquilo que vai edificar eu e você, queridos. É esse momento que vai falar, que Deus quer falar comigo e com você. É nesse momento que Deus tem algo de especial para entregar a cada um de nós. Mas aquilo que eu falei no início, mas muitos estão dando ouvidos a coisas que não edificam. Estão ficando desapercebidos da palavra de Deus. Esta palavra, queridos, ela é poderosa. Quando eu me lembro que muitos pregavam para mim, mas eu nunca fui um cara, uma pessoa inconveniente ou mal educado de nunca guardar um panfleto. Eu sempre guardei. Quem pregava para mim me dava um panfleto. E creio eu que quantos livramentos aqueles panfletos através da palavra do Senhor Deus não me deu. Porque o maior livramento que Deus me deu, queridos, foi de me envolver na droga e quase morrendo. Fora livramentos de pessoas ir na casa da minha mãe me jurar de morte. E não precisou, olha só, eu nem era crente, nem era evangélico, e não precisou dizer assim. Eu dizia assim, tá certo. Ou vai ser eu ou vai ser tu. Não, graças ao meu Deus não. Mas pessoas assim foram ceifadas, queridos. Uma dessas pessoas que foi na porta da minha mãe de madrugada, dizendo que ia tirar minha vida, eu não precisei mover, não desejando mal para ele. Que depois disso ele me veio me pedir foi desculpas. Eu perdoei, eu desculpei ele, voltamos a ser amigos. Mas para a localidade que ele foi, lá o negócio foi mais estreito. Lá a vida dele foi ceifada, queridos. E eu não me lembro, depois que eu aceitei, que Jesus me aceitou, eu não me lembro de ter falado da palavra do Senhor para ele, mas falei para o irmão dele, que naquele tempo era o chefe aqui do bairro. Aquele sim eu preguei, e me respeitava, sempre me respeitava, e sempre dizia para mim assim, mas foi a melhor escolha que você fez, foi isso daí, quem sabe um dia eu não vou. Mas infelizmente por causa de coisas que muito pesadas, não deu tempo, queridos. Mas eu pratiquei naquilo que o Senhor fala aqui na sua palavra. Eu pratiquei, eu falei do amor de Deus, e Ele ouviu. Pode não ter guardado, mas Ele ouviu. Amém, queridos? E eu queria que você ficasse de pé, eu queria orar por nós, finalizar, desde já agradecendo essa oportunidade. E eu creio que esta palavra, de uma forma direta ou indireta, vai entrar no seu coração, para que nós venhamos a sermos verdadeiras pessoas prudentes, firmadas nesta rocha. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, meu Deus, aqui foi, Senhor, ministrado e pregado a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, como Tu sabe, eu não sou pregador, Senhor, mas nós falamos aquilo que o Teu Espírito, Senhor, requer de cada um de nós. É de falar, Senhor, sobre a Tua palavra, é de falarmos da Tua verdade, meu Pai. Não nos deixa, Senhor, nos omitir, Senhor. Porque nós nesse tempo, Senhor, que estamos, nós temos que falar verdadeiramente a Tua palavra. Como o Teu servo falou
aqui, Senhor, no início, muitos, Senhor, estão apostatando da tua palavra, Senhor. Muitos estão, Senhor, retrocedendo. Muitos estão, Senhor, se acovardando nesses últimos tempos, Senhor. Mas não nos deixe sermos assim, Pai. Nós queremos ser como o homem prudente, meu Pai, que ali, Senhor, firmou, Senhor, a casa sobre a rocha. E esta rocha é o Senhor Jesus. Esta rocha é o Senhor. E que nós venhamos, meu Pai, permanecer firmes nesta rocha. Não nos deixe, Senhor, sermos como aquele homem prudente, meu Pai, que edificou a sua casa sobre a areia. Porque se nós estivermos edificados na rocha, podem vir os ventos, podem vir a chuva, que nós não vamos cair, meu Pai. Mas se nós formos, meu Deus, o insensato, meu Pai, na primeira chuva que vier, meu Pai, nós cairemos, Deus. Oh, meu Pai, então nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a emprestar os nossos ouvidos a ouvir a Tua voz, meu Pai. A ouvir a Tua palavra, a ouvir aquilo que vai nos encher. Não aquilo que vai, Senhor, nos tirar da Tua presença. Não aquilo que vai, Senhor, ter um fim trágico, meu Pai. Não falo só de vida física, mas vida espiritual, meu Pai. Que muitos nesses dias, Senhor, têm tido fins trágicos, Senhor. Não só na vida física, mas na espiritual, infelizmente, meu Pai. Oh, meu Deus, então nos ajuda, Senhor. Ser conosco. Porque nós temos que colocar no nosso coração que Tu estás no controle, meu Pai. Tu és o mesmo Deus, como já temos falado aqui. O mesmo Deus que praticava milagre naquele tempo, Tu és o mesmo Deus que ainda pratica nos dias de hoje, meu Pai. Então nos guarda, nos cobre com o Teu sangue, meu Pai. Nos faz refletir, Senhor, cada vez mais na Tua palavra. Nos usa como instrumento, Senhor, onde quer que nós venhamos estar, meu Pai. No nosso trabalho, no nosso lar, meu Pai. Ó, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ser conosco, meu Deus, em nome de Jesus, é o que eu te peço. Te oro já por fé, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, aquele que vive e que reina para todos sempre. E se você crê, diz amém. Aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.